Amém, queridos? Mais uma vez, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Nosso coração sempre alegres, porque nós podemos retornar, nós podemos voltar e vir para este lugar que a minha Bíblia diz não ser outro senão a casa de Deus. E evidentemente os que são de Deus vão procurar a sua casa, porque desejarão relacionar, ver, ouvir, falar com Ele, como nós o fazemos constantemente. Nós vamos com alegria abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo São Paulo à igreja de Colossos. Colossenses, capítulo de número 2, verso 4, advertência acerca de doutrinas erradas, doutrinas falsas, das seitas e religiões. Diz assim o Paulo: digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, então assim andai nele, arraigados, sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, ou vãs subtilezas segundo a tradição dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quanto vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos toda a ciência ou ofensa, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Até o verso de número 15. Oremos. Pai bendito, aqui está a tua palavra, e eu oro agora pedindo a virtude do alto, porque não há homem hábil suficiente, conhecedor, que possa interpretá-la. Só o Senhor, que é autor, é que pode fazê-lo. Por isso rogamos que o Espírito da tua graça venha nos auxiliar, para que aqui os que estão e os que irão nos ouvir e ver através do vídeo, possa, Senhor Jesus, ser edificados, possam ser confirmados neste teu maravilhoso reino. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre o preço da nossa salvação na noite desse dia. Veja bem, queridos, a nossa salvação, ela não foi de graça. O Paulo mesmo, escrevendo ao Efésios, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 8, diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas costumo dizer que, embora de graça, ela não é barato, ela não é, ela é muito cara. Veja bem que o apóstolo São Pedro, escrevendo no seu primeiro livro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 18, ele diz que você deve saber que não foi com ouro nem com prata. Veja bem,
os bens preciosos desta terra, que é o dinheiro, né, o ouro e a prata, não pode comprar a salvação. Ele diz: você foi salvo, não foi com ouro nem com prata, mas no verso 19 ele diz: mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, queridos, para nós entendermos tudo isso, precisamos reconhecer como Paulo, ele fala para nós no verso de número 13: estávamos mortos no pecado, mortos em deleites e pecado, como ele escreve no livro do Gálatas, né? Este era o estado primário do homem, e ele então estava impossibilitado do seu retorno a Deus, da sua volta ao lar, de novamente ele poder entrar em harmonia. Por quê? Porque o seu estado era o mais horroroso possível, né? Por quê? Porque ele pecou contra o seu Deus, o seu Criador. E pecar contra o homem, você ainda pode ser redimido, né? Mas pecar contra Deus, então você está irremediavelmente perdido, né? Por quê? Porque você está pecando com a única pessoa que pode te ajudar, que pode te estender a mão e pode trocar os maus resultados da sua vida. O homem, ele é enganado pela ciência, porque veja bem, o apóstolo começa a dizer no capítulo 4, para não se deixar enganar por palavras mentirosas. Ora, o mundo cria filosofia, métodos, ciência, religião e tudo quanto é coisas relacionado ao homem, no seu sentido espiritual e natural, criando fábulas, criando historinhas, mas a Bíblia diz para nós não deixarmos. Veja bem, cuidado, ele diz no verso 8, para você não ser suas presas. Então eles chegam como filósofos, com sutilezas, com tradições. Tradição não salva, com sordidez não salva, com filosofia não se salva. Só se pode ser salvo através do quê? De Jesus Cristo, através da mensagem do Evangelho. Não se é capaz, não há possibilidade alguma de fazê-lo. Quando nós lemos o verso 14, nós vemos aqui duas histórias. Nós vemos a história antiga nossa, daqueles que já ouviram a palavra de Deus e já aqueceram a ela, e vemos a história nossa pregressa, antiga, passada, quando nós estávamos também irremediavelmente perdidos. E esta história do mundo, o mundo está nos seus deleites, como diz João lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, 19, morto em delito e em pecado. O que quer dizer isso? Pecam por prazer, têm satisfação, eles se regozijam no pecado. Nós vemos pessoas que elas assaltam, roubam e contam vantagem. Nós temos pessoas que enganam, são mentirosos e elas se sentem grandes personagens. Nós temos pessoas que elas traem, traem o marido, a esposa, são adúlteros, e eles estão cantando de galo, dizendo ser garanhões, ou coisa dessa natureza, criando jargões, para estarem anunciando o seu estado, para estarem como que instituindo a sua posição e o seu estado, quando na verdade é o mais deprimente, o mais horroroso, o mais pecaminoso possível. Nós então temos agora esta graça de Deus, aqueles que conheceram o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles passaram pelo processo, o único processo que pode anular a condenação.
né? Paulo escreve lá aos Romanos que todos pecaram, né? É verdade, todos pecaram, e isto é uma lei que não pode ser mudada por circunstância nenhuma. Agora, com o advento do Messias, do desejado, do prometido, do Emanuel, então esse todos pecaram agora já não é pleno, já não é absoluto, já não é total. Por quê? Porque alguns dentre esses todos, e esses alguns, João lá no Apocalipse, né, na sua visão no arrebatamento, no capítulo 7, verso 14, diz que ele viu uma grande multidão. Desse todos, então, alguns que eu disse que no fechar das cortinas da graça de Deus se transformarão numa grande multidão, que saiu desse todos que pecaram e tiveram rasgada a cédula que lhe era contrária. Magnífico esse espetáculo. A princípio ele foi horrendo, horroroso, né? Por quê? Porque ele foi manifesto no monte chamado Caveira. Veja bem que a minha Bíblia diz o quê? Que ele pegou todas as suas condenações, pegou todos os seus pecados, pegou todas as suas agonias de vida, que fatalmente, né, o levaria ao inferno. Por quê? Porque até então você era inimigo de Deus, inimigo daquele que é o único que pode arrancar você do estado horroroso de pecado que leva o homem ao juízo e à perdição, né? É o juízo divino e a perdição, e cravou na cruz. Então veja bem o poder que há no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. É o antídoto, é o expediente, o remédio único que pode fazer você então agora mudar de um estado que você se encontrava para o novo estado que ele instituiu. Por quê? Porque aquilo que era impossível, ele o fez através do seu sangue, e pegou os seus pecados, pegou a sua condenação e rasgou-a, dizendo agora nenhuma condenação há, porque nós, como ele escreve em Gálatas 5, nós estamos em Cristo Jesus. Então a segurança, né, do crente, a segurança do cristão, ela é absoluta. Ele não tem que temer absolutamente nada. Por quê? Porque quando não havia prata ou ouro, não havia poder algum secular para nos tirar, né, da condenação e da morte, aparece a cena maravilhosa da cruz, aparece a cena maravilhosa do Calvário, do Emanuel, do Deus conosco, que vem e arranca-nos das garras do nosso inimigo. Nós que imperávamos no reino das trevas, agora nos regozijamos no reino da graça, no reino da graça do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Então esse Deus maravilhoso, que proporcionou-nos, ele pagou um preço muito caro. Por quê? Porque Paulo diz, ele deu o seu Filho unigênito. Você quer uma prova maior de amor de Deus? Não existe. Agora foi um preço absolutamente caro. Por quê? Porque ele não enviou qualquer subalterno, ele não enviou sequer um querubim ou um serafim, ele enviou aquele que estava ao seu lado no trono, sentado ao seu lado direito, e ele o trouxe para que então somente ele, que não havia pecado, pudesse então rasgar o pecado que estava nos condenando e nos livrar então desse estado primitivo e horroroso,
no qual nossos sentimentos todos estavam envolvidos e nós não conseguíamos nos libertar por força absoluta nenhuma. Mas então aparece em cena esta tela, esse quadro maravilhoso do nosso Salvador, que ele nos liberta do poder do engano. Agora veja bem que Paulo faz advertência para você não dar ouvidos, né? Por isso que o Lucas, lá no capítulo 8, no verso 18 do seu evangelho, ele escreve dessa maneira: veja o que você está ouvindo, quer dizer, cuidado com aquilo que você ouve, viu? Porque eles vêm com, né, sutilezas, eles vêm com filosofias para tentar persuadi-lo, dissuadi-lo do seu estado de graça que você se encontra. Por quê? Porque se você está em Cristo e é uma nova criatura, agora então a cédula que era contra você, que ninguém podia fazer, retirar, absolver você, era réu convicto, agora ele rasgou e cravou na cruz. E o verso de número 15 diz que ele despojou. O que é despojar? Tirar tudo que tem. Despojou os principados e potestades. E esses principados e potestades que tinham o direito sobre você, aqui são o reino do inferno. É o diabo com todos os seus séquitos, todos os seus demônios, que mantinha as nossas consciências presas, e nós estávamos subjugados à sua autoridade. E quando quiséramos por razões outras nos libertar, ele mostrava o que nós devíamos a ele. Ele mostrava a cédula que lhe dava direito de propriedade, viu? Porque só existe duas formas de governo neste mundo: uma é de Deus e outra é da terra. Uma é dos céus e outra é do inferno. Uma é do bem e outra é do mal. E por isso que lá em Mateus 10, ele diz: se você não é comigo, você está contra mim, porque quem não ajunta comigo, comigo espalha. Que estado, que lugar, que posição você se encontra? Você que está aqui nesta noite e você que vai ouvir, onde você está, como você se vê, como você se encontra. Talvez a filosofia, sutilezas, talvez os argumentos terrenos, humanos, filosóficos tenham tentado anestesiar, né? E dizer a você que não há culpa, isso é coisa de crente, isso é coisa de homem. Não, isso é coisa de Bíblia. E a minha Bíblia, e a sua também, se você a tem em casa, ela é a palavra de Deus. Se ela for realmente a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, né? Toda a escritura é divinamente inspirada. Pedro escreve, né? Nenhum homem pôde escrevê-lo, né, por si mesmo, né? Pedro lá em 20 diz: os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo, como estou te falando hoje, entendeu? Como estou te falando agora, inspirado pelo Espírito Santo. Estou advertindo você que a salvação teve um preço horroroso. Não foi com riqueza desta terra, foi com o precioso sangue de Jesus. Agora, o que estamos fazendo com esse sangue que foi derramado sobre nós? Nós estamos cobertos por ele, ou nós estamos distantes, em fuga? Nós estamos longe, né, deste sangue que muitas das vezes não consegue alcançar. São muitos que estão perdidos, né, no seu estado de vida, porque não foram alcançados, embora o preço já foi pago. Veja bem, você tem direito, porque ele já pagou o preço da sua salvação. Mas se você não se libertar,
das filosofias e sutilezas deste mundo, então você vai ficar enrolado nas liturgias, nas cerimônias, né? E todos os dogmas humanos, né? E terrenos, e criação, invenção de homens com mentes, né? Deturpada, que não conseguem e não permitiram que a luz da graça, da glória desse Deus incidisse sobre as suas vidas, para iluminar o quadro horroroso de trevas que estão vivendo. Então eles criam filosofias mil por aí, né? E aí o que vai acontecer? A pessoa que der crédito a tudo isso, por isso que o Lucas diz: cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com aquilo que você está vendo. O que você está ouvindo está realmente na Bíblia? E aquele que está pregando a Bíblia para você, ele está interpretando a Bíblia, ou ele está deixando que o escritor, que é Deus, interprete para ele? Tem muitos que estão com a Bíblia na mão, interpretando a Bíblia, está dizendo que você está certo, o importante é você fazer isso, fazer aquilo, estar em correntes, estar em novenas, estar em rezas, em terços, em mantras, em oração, em igreja. Não, você tem que estar em Cristo, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, consciente de que o seu estado agora é um estado novo, que agora você foi redimido, você foi arrancado de um outro poder, o poder terreno, né, do inimigo de nossas almas, e agora a sua cédula, né, que na polícia chama capivara, coisas ruins que a pessoa fez, né, que é o currículo da pessoa diante da justiça, das autoridades. Nós tínhamos também, quando estávamos aquém desse projeto maravilhoso, que é o projeto da cruz, é o projeto da salvação, e agora então ele arrancou das mãos do diabo a cédula que era contra nós. Quando nós o recebemos no nosso coração. Veja bem, não recebemos uma instituição, uma igreja, não recebemos uma religião, nós recebemos Cristo. Receber Cristo significa que você deixa de ser escravo das filosofias humanas, dos credos, das invenções terrenas, né? Que por trás de tudo você sabe quem está. Você muitas das vezes está até em uma igreja, uma instituição, está até colocando obstáculo, duvidando, você não está certo. Por quê? Porque Cristo ainda não o encontrou, você ainda não o viu fazer na sua vida aquilo pelo qual ele morreu. E só quando aquilo que é contrário a você, a cédula de todos os seus feitos, que o condena diante do Senhor, no reino, no juízo, no trono branco, quando foi instituído o dia do tribunal divino. Aí a minha Bíblia diz que se você ainda não encontrou-se com Jesus, e aquele alto preço de salvação, ele para você não fez sentido, e aquele sangue não havia poder nenhum nele, ficou inócuo para a sua vida, então você precisa ainda hoje encontrar-se com ele. Só quando encontramos com Jesus nós ficamos livres. Presta atenção, não só dessas instituições horrorosas que às vezes tem até aparência de piedade, como Paulo escreve lá a Timóteo, mas você fica livre de você mesmo. O grande problema é você não conseguir se livrar de você, e você viver muitas das vezes as agonias de sentimentos duvidosos, porque você não se sente realmente salvo. E a pior agonia que acontece na vida de uma pessoa que às vezes se intitula pastor, que cristão, evangélico e tudo mais, ele deitar no travesseiro e ele então lançar dúvidas sobre a sua própria salvação. Veja bem, querido,
Jesus está voltando. Nunca estivemos tão perto. Os sinais apocalípticos estão acontecendo diuturnamente. E Jesus está aguardando, talvez até agora olhando para o Pai, esperando o Pai dizer: filho, vai buscar a sua amada. E então o que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses 4, vai descortinar esses céus, as trombetas vão tocar, e Ele vai nos convidar. Aqueles que souberam quanto custa a salvação e deixaram Ele rasgar a cédula que nos era contrária, nos livrando das potestades e principados, nos livrando das instituições terrenas e escrevendo o nosso nome no livro da vida. A minha Bíblia diz então que nós vamos encontrar com Ele nas nuvens. Você está preparado para isso? Fiquemos em pé e oremos a Deus. Bendito e eterno Pai que estás nos céus, oro pedindo a graça, a suficiência que só o seu sangue tem, para que as nossas vidas, ela possa, Senhor, através desta mensagem, ser transformada e cuidada. Eu quero, Pai, que em nome de Jesus, a tua obra seja realizada e feita na vida da tua igreja e na vida de todos que nos verão e ouvirão, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.